Olá, estamos no ar com o CB Poder, uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Chegamos até você pelas redes sociais e os tocadores de podcast. Se liga e participe aqui em nossas lives do portal Correio, que você pode escolher Facebook, Twitter ou YouTube. Eu sou Adriana Bernardes e aqui com a gente o presidente do Sindicato dos Médicos do DF e da Federação Nacional dos Médicos, Dr. Gutenberg Fialho. Seja muito bem-vindo, doutor. Boa tarde. Boa tarde, Adriana. Boa tarde ao telespectador que nos assiste e agradecer por nos dar esse espaço para discutir algumas questões da saúde. Bom, vamos começar então falando com uma questão que tem afligido aí a população do Distrito Federal, que é a falta de profissionais de saúde. Doutor, tem pesquisas que dizem que o DF tem o maior número de médicos por habitantes, né? A maior proporção de médicos por habitante. Por que a população da rede pública do Distrito Federal sofre tanto com a falta de profissionais? Adriana, essa questão é importante. Nós temos, pela última demografia médica, que é um estudo que mostra a quantidade de médicos por capitais, por região, Brasília tem a maior proporção de médicos por habitante do país. No entanto, nós não temos médicos na rede pública. Quando se diz que não tem médico nos hospitais, não significa dizer que no Distrito Federal não tenha médico. Tem médico suficiente. O que não tem é médico na Secretaria de Saúde, nos centros de saúde, nas UPAs, nos hospitais, atendendo a população. Por quê? Porque no momento não tem condições que atraem o profissional. Agora, só para a gente falar um pouquinho dessa falta de médicos, vamos detalhar para a gente, porque fala-se muito, por exemplo, de um problema crítico que a gente tem dado constantemente, que é a questão da pediatria. Faltam profissionais de pediatria. O que está acontecendo com a pediatria do Distrito Federal? A pediatria do Distrito Federal tem registrada hoje no Conselho Regional da Medicina mais de 1.200 pediatras. É a segunda maior especialidade com registro no Conselho Regional da Medicina. No entanto, na rede pública tem menos de 500 pediatras. Ou seja, voltando ao que eu estava falando anteriormente, precisa políticas públicas para atrair esses profissionais para trabalhar na Secretaria de Saúde. O que nós vimos recentemente com a sazonalidade, com essa crise respiratória que afetou as crianças, está afetando as crianças agora, foi o pedido de demissão de profissionais, pelas péssimas condições de trabalho, por falta de insumos, pela pressão no exercício da profissão e por condições salariais desfavoráveis. Os colegas pediram demissão. Em vez de a gente ter contratação de pediatras, nós tivemos colegas pedindo demissão porque não aguentam mais a pressão, o adoecimento. Os colegas estão adoecendo no trabalho. Veja a situação contrassenso. O profissional médico que está ali para cuidar da sua saúde está adoecendo no exercício da atividade. Nós estamos falando da pediatria, que é um ponto crítico. O senhor cita quais outros pontos? A secretária de Saúde deu uma entrevista falando que, por exemplo, nós temos com falta de anestesistas. Quais são as áreas, as especialidades críticas hoje da rede pública de saúde, doutor? Na realidade, nós temos um déficit generalizado de profissionais. Eu diria que o déficit hoje para a capacidade instalada no mínimo 3 mil médicos. Né? Nós temos aí uma previsão de 10 mil postos de trabalho e a Secretaria de Saúde tem em torno de 6 e poucos mil médicos. Nós temos hoje um déficit no mínimo de 3 mil médicos para a capacidade instalada. Ou que é seja, isso? para os hospitais, UPAs, postos de o centro de saúde que existe hoje, funcionar a contento, atender a população a contento, falta no mínimo 3 mil profissionais. E esses profissionais são de todas as áreas? Todas as áreas. Se você não consegue. Está faltando anestesista, está faltando faltando ortopedista, está faltando oncologista. O problema da oncologia é grave, eu estou tratando aqui da questão do câncer. O paciente é diagnosticado hoje com câncer. Então, aquele drama. Você percebe que tem urgência de tratar, porque quanto mais demora, menos tempo de vida você sente. Se você tem um diagnóstico de câncer, você não é tratado de imediato, você, além da angústia, né, do problema emocional e tal, você percebe que diminui cada dia, né, morre dia a dia. Não consegue a consulta com o oncologista, demora a consulta, quando tem a consulta vai fazer os exames, demora a realizar os exames, e aí vem para o procedimento. Se tiver que fazer quimioterapia, radioterapia, demora, às vezes tem que operar para fazer a quimioterapia ou a radioterapia. Dependendo do tumor, faz a cirurgia, depois faz a quimioterapia. Faz a cirurgia, não consegue fazer a quimioterapia, ou faz a quimioterapia, não consegue fazer a cirurgia. Imagina o drama desse paciente. Nós estamos falando de um drama de espera de quanto tempo, doutor, em média, aí para esses pacientes? Média, não tem nem como, tem pessoas aí que tem mais de ano.
Né? Coisa Entre assim, o diagnóstico e conseguir o atendimento de fato. Eu estou sendo até razoável se eu falar que entre o atendimento e o procedimento demora um ano. Tem paciente que tem mais de 2 anos aguardando a consulta, a primeira consulta com o oncologista. A primeira consulta para fazer, eu pedi os exames para determinar o tipo de tumor, para determinar o tipo de tratamento. Né? Então é uma situação dramática. Quando você fala de outras especialidades como endocrinologia, como psiquiatria, nós tivemos aí o aumento das doenças psiquiátricas. Você não tem acesso ao psiquiatra. Né? Você vai nos CAPs, não tem psiquiatra. Você vai nos hospitais, não consegue a consulta com psiquiatra. A ginecologia, que é uma especialidade que tem uma das formas de tratamento de custo mais baixo para o Estado, é a ginecologia. Eu tenho certeza que tem mulher aqui me ouvindo, que tem um mioma, que está há anos precisando operar, que sangra todo dia, tem dor, tem sangramento, não consegue trabalhar, né? Está com anemia, aí vem cansaço, vem sonolência, não consegue produzir. Vários pacientes me procuram no meu consultório e é o drama. Você só sabe o que é ter um mioma e sangrar todo dia, quem tem a doença, ou então nós que somos ginecologistas. Você sabe a paciente chegar no seu consultório com cansaço, com sonolência, não sabe o que tem, é diarista, não está mais trabalhando porque não consegue trabalhar, e quando você examina, vê que a paciente está com anemia e é do sangramento, e você faz uma cirurgia custo baixo e rápida e não tem acesso. Casos de câncer de colo do útero tem chegado no consultório, que é um absurdo. Eu acho que o câncer do colo do útero talvez seja o mais barato de prevenir e de tratar. Basta fazer uma simples prevenção anual e o paciente e a mulher hoje não tem acesso a fazer uma prevenção no centro de saúde, no posto de saúde, e está desenvolvendo câncer de colo do útero, em plena capital da República. Né? Então, a deficiência de profissionais é em todas as áreas, não é só na anestesia, não é só na ortopedia, não é só na oncologia. Precisa uma reformulação do plano de cargos e salários, precisa melhorar as condições de trabalho, precisa ofertar insumos, né, medicamentos, para que os profissionais trabalhem e resolvam essa demanda da população, que realmente tem uma situação preocupante e já está crônica. Né? Quando o senhor fala de reformulação do plano de cargos e salários, o senhor está falando especificamente de quê? Qual que é a necessidade hoje dos profissionais de saúde ou da rede de saúde para que ela consiga atrair profissionais que tenham interesse e condições de permanecer na rede pública de saúde, né, atendendo pelo SUS? Hoje nós temos a situação que a secretária de saúde tem falado sempre, é que tem concurso, os colegas são aprovados e não assumem por conta das condições salariais e das péssimas condições de trabalho. Olha, se eu sei que Brasília tem médico suficiente, se eu sei que eu não estou conseguindo contratar profissional porque as condições que eu ofereço não atraem, o que é que eu preciso fazer? Melhorar as condições e não fazer concurso nas mesmas condições, que o resultado vai ser o mesmo, os colegas não vão se interessar. Vamos fazer contrato temporário nas mesmas condições, também não vai resolver o problema. Então precisa mudar o entendimento. Né? Nós, inclusive, estamos pedindo uma audiência ao governador já tem alguns dias, até para discutir essa questão. Porque ou se melhora as condições para que o profissional volte a se interessar pela Secretaria de Saúde, ou a população vai continuar sofrendo, né? E com essas situações que a gente chama de óbitos evitáveis. Né? Não pode mais continuar, que já é crônico isso. Uhum. O senhor disse que teve um momento no Distrito Federal em que houve que essa sangria começou a ser estancada. O que foi feito nesse período que melhorou o número de profissionais na rede e segurou esses profissionais na rede? Nós temos 2 momentos históricos, né? Quando no governo Arruda foi negociado a incorporação da gratificação, que melhorou o plano de cargo e salário dos profissionais, e teve uma adesão fantástica, né? Colegas que tinham 20 horas passaram a fazer 40 horas, que até deixaram o consultório para se dedicar à rede pública. E o segundo momento foi no governo Agnello. Né? Mas com o tempo, começou a haver uma defasagem, e hoje você tem uma defasagem salarial só da inflação do período, de quase 60%. O governo acabou de dar 18% parcelado em 3 anos, né? Esses 18% parcelado em 3 anos, na prática, representam um reajuste de quantos por cento para a categoria? Na realidade, você tem um reajuste de 6% ao ano, com a inflação prevista de 5%. Quando você
jogos em cargos em cima disso, se o profissional, vejam a conta, se o profissional tem 20 horas, ele vai ter ganho efetivo no salário dele de R$10. Se ele tem 40 horas, vai ganhar R$24 efetivo. Então, não tem ganho salarial nenhum. Se a inflação prevista, se a inflação for maior do que a prevista, na realidade ele vai ter perda, ele não vai ter ganho. Então, não vai fazer diferença, não vai tornar atrativo. Nós precisamos realmente de uma reformulação do plano de cargos e salários que torne atrativo. E vocês têm alguma sugestão para o governo do que seria necessário para que esse plano, esse plano de cargos e salários seja atrativo para o profissional? Nós temos um estudo para apresentar, para mostrar que aquilo ali torna viável, porque na realidade nós temos que fazer com que o serviço público seja atrativo à medicina suplementar, né, ao mercado de trabalho, senão você não vai ter o profissional. Agora, não é só salário também, né, doutor Gutenberg? Nos hospitais aí a população reclama de falta de equipamentos, às vezes deixa de fazer, um procedimento é agendado depois de meses, até anos de espera, e é cancelado por falta de equipamentos, por falta de insumos. Como é que está essa questão na rede? E o senhor tem como falar para a gente qual dos hospitais ou qual região do Distrito Federal a situação está mais precária? Na realidade, é o conjunto de coisas. Você tem que resolver as condições de trabalho, dar insumo, dar material para o médico trabalhar, dar segurança no local de trabalho, porque dependendo do local que o médico for trabalhar, com aquela sobrecarga de trabalho, terminam tendo até fragilizada a segurança física do profissional, como nós temos visto de vez em quando, notícias de desentendimentos com os profissionais, não só os médicos, com os profissionais de saúde de uma forma geral. Então tem que ter insumo, tem que ter equipamentos, né, para que a situação se resolva, pelo menos melhore substancialmente. Em relação a isso, quais são as dificuldades? Quando vocês entram, por exemplo, num atendimento, numa sala de cirurgia, que tipo de problemas vocês encontram nesses locais? Para que a população entenda o que é a falta de equipamentos, a falta de insumo, o que está faltando para que vocês prestem esse atendimento? Nós tivemos recentemente uma visita no Hospital do Paranoá. As queixas dos profissionais, principalmente dos anestesistas, é os aparelhos obsoletos. Tivemos lá na UTI monitores obsoletos. Então, esses equipamentos precisam ser repostos, precisam ter manutenção, né? O profissional da ortopedia precisa ter as ortopróteses para fazer o tratamento dele. A própria ginecologia tem alguns procedimentos que precisam de instrumentos que não estão à disposição. Então, é necessário que dê condições de trabalho. Não basta ter só o profissional, porque se você tiver o profissional, não tiver o insumo, você tem um profissional ocioso. O profissional que atende o paciente, que diagnostica o paciente, não consegue resolver o problema do paciente. Hoje você não tem um médico, né, e quando o paciente, depois de uma longa batalha, consegue ser atendido, não tem resolutividade, né? É preciso que o paciente seja atendido e o problema seja resolvido, porque senão o atendimento terminou não tendo sentido. E a população, o paciente vai continuar sofrendo. Bom, e o governador anunciou aí a intenção de construir mais hospitais, mais UPAs no Distrito Federal. A situação, então, tende a piorar em vez de melhorar a saúde? Olha, mantendo essa situação, se não tiver aumento dos recursos humanos, se não tiver contratação de mais profissionais e ampliar a rede, você vai ter um elefante branco, porque não vai resolver o problema. Nós temos que resolver o problema da capacidade instalada, que é isso? Resolver o problema dos hospitais atuais, fazer com que eles atendam na sua capacidade máxima e depois expandir. Precisa de expandir, precisa de ter mais leitos? Precisa. Você vai na emergência do Hospital da Ceilândia, emergência do Hospital do Taguatinga, Gama e tal, você tem pacientes em situações até que afrontam a dignidade humana, em maca, no chão, né? Então eu preciso disponibilizar mais leitos. Mas os hospitais também têm leitos fechados por falta de profissional, por falta de manutenção, por falta de recursos de auxiliar de enfermagem, de enfermeiro e de médicos. Não basta ter esses profissionais, tem que ter condições. Ok. 1 minuto e a gente volta com mais CB Saúde, que hoje recebe o Dr. Gutenberg Fialho, presidente do Sindicato dos Médicos do DF e da Federação Nacional dos Médicos. Até já.
A gente volta com o segundo bloco do CB Poder, que hoje recebe o Dr. Gutenberg Fialho, presidente do Sindicato dos Médicos do DF e da Federação Nacional dos Médicos. Bom, Dr. Gutenberg, no primeiro bloco a gente falou muito dessa questão da necessidade de uma reestruturação, reajuste de salário para os servidores, necessidade de investimento em infraestrutura na rede pública que nós já temos, né? Ou seja, nos hospitais e nas UPAs que nós já temos, para que se melhore a saúde do Distrito Federal. Mas e o orçamento? O Distrito Federal tem orçamento que suporte dar o reajuste para os servidores da saúde e melhorar a infraestrutura que já existe na capital? Olha, primeiro, quando você trata de saúde, você está tratando de vida. Quando você trata de vida, você tem que ter prioridade. Então, é estabelecer prioridade. Se a prioridade do governo é cuidar da vida da população, dinheiro tem, só é remanejar. Se não está no orçamento, remaneja ou faz um orçamento com essa previsão. O orçamento da Secretaria de Saúde é uma coisa fantástica, né? Você tem ideia de quanto é o orçamento da Secretaria de Saúde? Números? Um número cabalístico aí, cite, se você consegue se aproximar. Deixo para o senhor. Está em torno de mais de 10 bilhões de reais, 10 bilhões e pouco. Você tem a parte do Fundo Constitucional e a parte do Tesouro. Houve um incremento no aumento do Fundo Constitucional. Então, nós esperávamos, se a prioridade fosse a saúde, o que o Tesouro Local aportasse, aumentasse esse valor. O que é que aconteceu? O aporte diminuiu. Se o governo aportava, no orçamento passado, 5 bilhões e pouco, com esse orçamento desse ano, passou a aportar 3 bilhões e pouco. Então, se aumenta a demanda, a situação requer um aumento orçamentário, como é que você diminui o aporte do Tesouro Local e mantém os mesmos valores do orçamento do ano anterior? Então, se é prioridade ou não, fica aqui para os telespectadores analisar essa situação, não vou fazer juízo de valor. Agora, o orçamento é fantástico. Algum tempo atrás, não muito distante, coisa de 6 meses, o ex-prefeito de Belo Horizonte deu entrevista nas páginas amarelas da revista Veja, que dizia que o orçamento da cidade de Belo Horizonte, uma das maiores capitais do país, é em torno de 15 bilhões de reais. O orçamento da Secretaria anual. O orçamento da Secretaria de Saúde é 10. Ou seja, mais da metade do orçamento da capital de Minas Gerais. Então, dinheiro tem. Que é muito maior, a população muito maior. Então, né, nós precisamos do quê? Ter mais assertividade, mais comprometimento, e gastar realmente com prioridade e observância sem desperdício, né? Porque nós temos aí denúncia de desperdício e está na imprensa. A última delas é que o IGES, por exemplo, que é um modelo que nós criticamos por conta dos desperdícios, paga de aluguel um notebook R$ 3.900, um aparelho que custa menos de R$ 3.000. Agora imagina, eu pagar de aluguel por esse celular R$ 3.900 todo mês, quando eu vou na loja da Fujioka, ou não vou fazer aqui merchandising, né? Qualquer comércio aí, e compro por menos de 3 mil. Tem alguma coisa errada. Então falta, né, compromisso com os gastos. Tem que ter assertividade, tem que ter economicidade, tem que saber que os impostos do cidadão têm que ser cuidado, né? E não pode jogar simplesmente no lixo quando a denúncia dessa. Quando no serviço público, quando alguma área não está funcionando, quando há muitas queixas, alguns governos, eles partem para a linha da terceirização. A terceirização da saúde, dos serviços de saúde na capital do país, o senhor acha que é um caminho para reduzir esse caos que está aí, ou seria mais um erro? Olha, a terceirização, naquilo que o Estado não pode oferecer, deve ocorrer, até porque tem uma demanda da população, tem uma população que está sofrendo, tem uma população que está morrendo por falta de assistência. Então, não vejo problema nisso, desde que o Estado, a médio e longo prazo, providencie os meios para não ficar dependente da terceirização. Porque senão você tem um Estado dependente da terceirização e a oferta de serviço só aumenta se tiver aditivo contratual, né? Então, termina que chega um ponto que você não consegue. Agora, o histórico de terceirização no Distrito Federal é péssimo. Já está aí, um modelo que não deu certo. É crise atrás de crise, é denúncia atrás de crise. Apesar das emendas feitas pelos parlamentares,
todo ano injetando dinheiro do IGES, né? E muda a diretoria de superintendência o tempo todo. Nós vamos voltar no tempo. A Real Espanhola, com a terceirização do Hospital Santa Maria. Acabou o escândalo, né? O Instituto Candango de Solidariedade. Aconteceu um escândalo com gente presa. A Fundação Zerbini, a mesma coisa. Então, nós precisamos tratar a terceirização com cuidado e naquilo que o Estado não pode oferecer. A medicina suplementar é um princípio constitucional. Agora, o que é complementar não pode passar a ser o principal. Para que a população entenda qual que é a diferença entre medicina suplementar e complementar, o que seria plausível de o Estado terceirizar ou não? Por exemplo, você tem as cirurgias que a Secretaria de Saúde está querendo terceirizar com os hospitais privados. Tem paciente com mioma, tem paciente com hérnia, tem paciente com problema de coluna, tem paciente com problema de joelho que precisa operar a prótese né? E não está conseguindo resolver. Esses pacientes estão sofrendo. Então, você pode fazer uma compra de serviço nesse período, enquanto resolve essa demanda, e depois melhora o serviço e expande seu serviço para a rede própria atender. Você não pode simplesmente não realizar mais esse serviço e vender para terceiros, que o mercado, com certeza, tem a sua margem de lucro e vai aí precarizar mais ainda o orçamento público. Agora eu gostaria de tratar com o senhor de um assunto extremamente importante, que é a vacinação. A queda da imunização de forma geral no Distrito Federal, no Brasil, nós que já fomos exemplos de imunização, né, de plano de imunização. O que aconteceu, doutor Gutenberg? O programa de imunização do Ministério da Saúde, né, é referência no mundo, né? Na realidade, com a pandemia, veio a narrativa de que a vacinação prejudica, não beneficia e tal. O que a população tem que entender é que o advento da vacinação foi talvez não diria o principal, mas uma das maiores benefícios que a humanidade teve. Com o advento da vacinação, as doenças infecto-contagiosas que matavam a população em massa passou a ser controlada. A população passou a ser vacinada, passou a desenvolver imunidade e morrer menos de doenças infecto-contagiosas. Né? Como, por exemplo? Olha, rubéola, poliomielite, catapora, né? E por aí vai. Hepatite, né? Hoje então, no Distrito Federal, doutor Gutenberg, nós temos crianças e até adultos também morrendo de gripe, de influenza. É uma coisa inaceitável, né? Quando você tinha, antes da pandemia, uma adesão quase que 100% da população se vacinando, com essa nova narrativa, termina que a população fica com medo e não procura se proteger. E está morrendo. Está morrendo, mortes evitáveis. Aí você tem a sobrecarga no sistema de saúde e uma mortalidade que poderia estar sendo controlada. Então a gente precisa voltar a uma campanha de conscientização da importância da vacinação, do benefício, e mostrar que complicações, efeitos colaterais, é importante falar sobre isso. O paciente tomou a vacina e teve determinado efeito colateral. Pode ocorrer? Pode, mas é uma percentagem mínima. O custo-benefício é bem maior. Então não é uma coisa eventual e rara que você vai tomar como referência para não se vacinar. Porque tem uma frase que eu não paro de repetir. A vida não tem repescagem. Você não volta mais. Então vamos nos vacinar, vamos nos prevenir, porque nós temos uma coisa que é fantástica, que se chama longevidade. Longevidade com qualidade de vida. O que é isso? É viver muito e bem. E a vacinação nos dá essa oportunidade. Então vamos, né, aproveitar. Bom, gente, então é isso aí. Vamos ouvir e entender esse recado do Dr. Gutenberg. Vamos procurar os postos de saúde, colocar o cartão de vacinação em dia, porque, como ele disse, a vida não tem repescagem e não tem preço. O CB Poder fica por aqui. Obrigada pela companhia. Até a próxima. Tchau.